Boa parte das produções televisivas buscam fazer um casal que atrai o público, que leve as pessoas a teorizarem quando vai acontecer, torcer pelos momentos que um dos dois tome uma atitude e comemorar quando o amor finalmente é concretizado. Verdade seja dita, desenvolver algo assim de uma forma tão forte não é algo que todos conseguem, principalmente pelas tramas esclarecerem que você tem mais com o que se preocupar, ainda que algumas se utilizem desses relacionamentos para trazerem tramas mais profundas ou desenvolver seus personagens, às vezes os dois. Mas as séries de comédia, bem conhecidas como sitcom, apresentam uma vantagem pelos episódios semanais normalmente terem tramas que começam e finalizam naquele mesmo capítulo. E o que acaba criando aquele efeito de linearidade entre a temporada é a desenvoltura que se dá para o casal que está sendo explorado, tendo tempo suficiente para fazer o público ir aos poucos criando gosto pelos dois, seja na dinâmica ou química entregue pelos artistas. A chance de finalizar a série sem gostar dos dois juntos pode vir de algo completamente pessoal, vai que você é frio, ou pela produção não ter feito seu trabalho direito. Dito isso, toda sitcom apresenta um tipo de casal, seja aquele que já está formado e é mais difícil você ter algo contra, aquele em que acabaram de se conhecer, aquele em que já são amigos e inesperadamente acontece, aquele em que são amigos, mas um dos dois já possui afeto pelo outro, e o mais difícil de ver acontecer, no qual os dois se odeiam e passam a se amar. O grande lance é que, independente da série ser cancelada ou não, as séries naturalmente enrolam com seu casal para prender o povo da casa assistindo e também não facilitar para os seus personagens. Normalmente dá certo, a chance de dar errado vem de enrolar demais ou fazer os dois se relacionarem para depois terminarem e depois ficarem num tal de vai e volta que você acaba cansando e não faz mais questão. Daí surge a The Office americana, que vem como um remake da versão britânica, tentando puxar o humor de lá e falhando miseravelmente, estabelecendo algumas fagulhas do que o seriado vai destrinchar, mas que, tendo uma audiência tão fraca, suspende tudo em seu 6º episódio, para vir na 2ª temporada recomeçar, fazer do zero, mas soando bem natural nesse aspecto. E é essa temporada que eu vou analisar, porque em 22 episódios ela vai definir quem é o seu casal, desenvolver ambos nos pequenos detalhes, para estabelecer Jim e Pam como o casal que vai acontecer, mesmo não virando um namoro concreto em seu final. Bora começar pelo que me atrai tanto no desenvolvimento desses dois? A química. Cara, é impressionante. Os intérpretes John Krasinski e Jenna Fischer trazem olhares tão reais, uma sintonia tão admirável, que parece que não só os personagens existem, mas os atores têm algo nos bastidores. Entretanto, os atores confirmam que faz parte apenas do papel e ambos são só grandes amigos. Ainda que a química seja real, desde os testes ambos já haviam se dado bem, e quando Jenna foi avisada de que o Jim tinha sido escolhido, a primeira resposta dela foi questionando se era o John Krasinski, o que deixou não só ela feliz, mas a produção também, pois sabiam que tinham tomado a decisão certa. E a prova disso é clara nos mínimos detalhes. O sorriso e olhar contagiante que um transmite para o outro é algo raro de se ver no audiovisual nos maiores casais do cinema, não desmerecendo outras atuações onde ainda tem química, só não é igual aqui. Um exemplo que darei vem relacionado ao canal Aqueles Caras, onde fizeram um vídeo buscando descobrir quem era o casal entre as opções que tinham. Em determinado momento, eles forçam um deles a ficar se olhando, buscando encontrar uma energia romântica, e no momento que eu bati o olho, eu enxerguei os mesmos olhares de Jim e Pam. O sorriso da mulher era o mesmo. Se não fosse um casal, deveriam se tornar. E alerta de spoilers, eles eram um casal. Assim como ocorre aqui com a duplinha dinâmica do seriado, seja brincando com o Dwight ou se apoiando nas decisões da empresa. Ambos soam bem unidos e verossímeis. Algo que ajuda muito nesse aspecto do lance entre eles ser tão comprável vem da característica da obra em fomentar a ideia de um documentário que está sendo gravado. Ou seja, os personagens precisam soar como pessoas no dia a dia. E é aquilo, quanto mais próximo da realidade, mais fácil de acreditar. Não à toa, meus romances favoritos são desses que se preocupam mais em focar no laço criado entre as duas pessoas,
normalmente trazendo muitos planos longos para exaltar essa sintonia que transcende a tela, do que aqueles com uma simples história que acaba indo para algo mais viajado e próximo de um conto de fadas. O que não desgosto, mas minha preferência fica por aquilo que consigo me enxergar vivenciando. E nessa, acrescento um grande elogio ao que a série Friends fez com Chandler e Mônica, porque o modo como os dois crescem, sendo primeiro amigos, que em pequenos momentos dão traços de intimidade, ainda que percorra para o caminho de grandes amigos, para então começarem uma brincadeira que beneficie os dois, até deixar de ser brincadeira, é o desenvolvimento tão bom que quase bate o assunto principal desse vídeo, e por isso achei válido destacar, principalmente pela química que vai evoluindo conforme se entreguem ao amor pelo outro. Ou seja, quem achar eles o melhor casal é totalmente compreensível. Todavia, eles não eram planejados, né? Just because two people are hanging out, it doesn't mean that they're together, you know? Like, people can just be friends. Sendo assim, após deixar meus elogios aos atores e à produção, vou viajar pelos 22 episódios mostrando os pontos chaves que esclarecem o plano de formar Jim e Pam desde o começo, sem correr demais, mas sem perder tempo também. Primeiro de tudo, olha a esperteza do seriado nisso. Se prestar atenção, vai notar que todos os episódios trazem cenas dos personagens interagindo, tendo um momento romântico ou que fortaleça a ideia de existir algo que só os dois não estão vendo, ou apenas uma pessoa não esteja vendo, né? E isso é muito legal, porque é uma forma da obra deixar claro o intuito de dizer que os dois têm um laço, sempre trazendo um momento para você sentir fofura ou choque no quesito de "olha o que vocês estão fazendo", sendo um jeito muito inteligente de manter a chama de esperança acesa sobre o casal vir a acontecer. E isso de diferentes formas, como eu vou abordar durante o vídeo, tendo seu auge ao final, mas sendo muito bem desenrolado conforme prossigamos no andar de cada capítulo apresentando uma aventura para essa empresa de papel, mas que os dois têm um leve destaque. Algo que diferencia de outras séries de comédias onde, nas primeiras temporadas, nem sempre tinha um episódio com foco no casal do seriado, e normalmente enrolava para levar a acontecer fortemente. Isso que aqui temos 22 episódios, viu? Veja bem, o primeiro episódio já começa com o fato de todos os Dundys terem piadas sobre a Pam não casar com o Roy, trazendo um foco na ideia de que a personagem está noiva faz tempo e não aparenta ter certeza de quando o casamento será concretizado. Nisso, Jim faz uma ação legal pedindo para o Michael mudar o prêmio, levando a Pam a ficar bem feliz ao ganhar o seu presente, principalmente porque havia bebido bastante já imaginando o que acontecia desde uns anos atrás. Tudo isso acarretando no Jim ganhando um beijo, seja por ela ver ele como seu noivo ou por ela gostar dele no fundo e a bebida deixá-la mais suscetível. No fim, não importa. O primeiro episódio nos deu um beijo já e podemos nos alegrar com uma possibilidade. Seu final ainda joga um indicativo de que Pam queria falar sobre o que sente, mas que não o fez graças à presença da câmera, que não à toa começa a se esconder mais no futuro. Nos próximos, vemos pequenos acontecimentos que dão aquele charme pra gente, que nos instigam para com os dois. Como a mãe da Pam, que visita ela no trabalho e, entre tantas coisas, pergunta quem é o Jim, dizendo que quer conhecê-lo. Ou seja, alguém anda falando muito do seu amigo aí, né? Num dia de competições e apostas, Angela diz que faz uma brincadeira chamada Pen Pong, onde conta quantas vezes Jim vai no balcão dela e sua reação é quase de quem foi pega no flagra. Em uma das aberturas mais pesadas mesmo, a moça com quem Jim está saindo liga e Pam precisa passar a ligação. Pam então pede ao jovem que passe o ramal dele, para que ela não precise mais atender sua rival. Pam uma hora está listando seus filmes favoritos, e Jim apresenta ter o mesmo gosto que o dela em um de seus tópicos. Ou seja, olha que parecidos, mas fica melhor quando a pergunta com quem ficaria chega à tona e todos os homens dizem Pam, todas as mulheres dizem Jim, e os dois mesmos só fogem de se citarem. Para então, a Pam de safadeza lascar um beijão no seu noivo quando a ficante de Jim chega. No episódio 5, ainda que não apresente cenas tão relacionadas ao casal, inicia uma trama que marcará o fim da temporada, pois entre altas zoeiras com o Dwight, mostrando a forte combinação que os dois formam,
Pam elogia o talento de Jim e exclama como ele está perdendo tempo ali, chamando-o então para dizer que deveria concorrer a uma vaga que tiraria ele da Dunder Mifflin, o que, mesmo podendo ser algo positivo na carreira, o levou a crer que ele não faz diferença para ela ali. Mas ela reverte a situação, dizendo que estouraria os miolos se ele fosse embora. Jim indica que foi uma frase vinda de serem grandes amigos, mas deixa claro o que o prende ali, pois se ela fosse embora, ele iria pegar outro emprego que o paga melhor. Seguindo com os posteriores, Pam elogia os dentes do Jim em um momento que ele claramente não esperava, e durante uma brincadeira, a diversão sai um pouco do controle a ponto de ser interrompida só porque olhares críticos, mas completamente compreensíveis, foram feitos. Depois da galera decidir lançar uns fogos de artifício, Jim e Pam têm um jantar. Ela acende uma fogueira para espantar mosquito, que mais parece uma vela, e ele faz a janta dos dois, já com algo em mente, a ponto de depois falar que tiveram um ótimo encontro, o que infelizmente perde todo o clima quando Pam diz que não dançaram, ainda que não negue ter sido romântico. It's not really a date if the girl goes home to her fiancé. Right? Então, após um episódio com piadas contra o Dwight e fofocas sobre o Michael com a Jen, temos o dia que a Ruivinha vai pela primeira vez na casa do Castanhinho e conhece o seu quarto. É uma interação completamente fora do normal. A felicidade da Pam em conhecer o quarto, zoar, buscar fotos de um Jim mais novo e o modo como ele olha para ela durante todo o processo é admirável. Não tem um momento ruim nesse episódio. Ambos estão confortáveis e o momento que Jim decide ser um cara legal e cantar com o Michael, sendo que ele nem o queria na festa, simplesmente deixa a jovem mais encantada por ele. Nessa cena, acho que todos estamos como ela na real. Ah, verdade! E tem essa cena aqui. Have you heard anything about any secret office romances? Or... Well, you do mean you and Jim, right? Se tem dois episódios que doem, são o 10 e o 11. No 10º, o Natal tomou conta da Dunder Mifflin e Jim tem um presente especial para a Pam. Tem piadas internas, a foto dele do colégio e uma carta contando seus sentimentos. Durante o episódio, Michael faz uma cagada que leva à troca de presentes, e a moça simplesmente troca algo feito à mão por um celular atual do momento. Isso quebra o personagem que fez aquilo com carinho, buscando recuperá-lo durante o capítulo, até que a mulher conserta sua cagada e recupera o presente. E é notável que ela faz isso mais por ele do que por ela. Ela quer ver ele feliz com isso, valorizando o que fez, dando uma desculpa esfarrapada sobre o noivo dar um presente mesmo sem certeza. E então, fica maravilhada com as surpresas dentro, a ponto de saber que fez a escolha certa. Porém, Jim esconde a carta. Ou seja, ele claramente está mais preparado para falar sobre seus sentimentos do que esteve em muito tempo e o público pode sentir o gostinho disso vindo. Mas não vai ser agora. E no 11º, somos jogados ao fundo do poço quando o escritório vai para um cruzeiro e Jim leva a Amy Adams e a Pam leva o Roy. Lá veremos que o Roy tem mais coisas em comum com a namoradinha do Jim do que com a pessoa em si que está junto. Mas mais futuramente, vai pedir a noiva em casamento de novo para firmar seus votos, o que vai destruir o Jim a ponto de terminar com seu par e literalmente pensar em desistir de tudo. Entretanto, antes disso, vale destacar um momento forte onde Pam foi para fora, no frio, com seu melhor amigo e em determinado momento deixou rolar um clima tão forte que ficou claro o que ele queria fazer e como ela estava propensa, mas internamente sabia que não podia, o que a leva a sair. E então, ao final, Michael descobre sobre o grande segredo do Jim, que vai reverberar em algumas situações do futuro, mas vai mostrar não só uma evolução do personagem em falar o que sente, como na maturidade de seu chefe em fazer um conselho que determinará o final da temporada. She's engaged. Engaged ain't married. Never, ever, ever give up. Partindo disso, temos alguns momentos dos dois juntos como o carinho de ambos pelo homem que sempre pregam uma peça,
mas o segredo de Jim vaza, e antes que chegue do nada, o personagem mente para a Pam se declarando falsamente sobre ter tido sentimentos por ela que passaram. O rosto dela indica um baque, um choque, ao mesmo tempo que um desejo por ter sabido disso antes, ou pelo conflito que isso traria para ela, mas já planta uma semente que vai florescer com o tempo. Então, notamos a falta que sentem um pelo outro, pois não só o Jim causa estranhamento no Ryan por olhá-lo a todo momento enquanto substitui Pam em sua folga, como a mensagem eletrônica que Pam deixa no seu ramal enquanto ele ficava no anexo por conta do Michael, e isso mostra que sua falta foi sentida. Jen chega para trazer propostas de como melhorar a carreira das mulheres da Dunder Mifflin, e encontra muito potencial na Pam, que se anima com a ideia e na primeira chance corre para falar com o Jim, que a apoia 100%. Só que o noivo não, o que a leva a um conflito de ideias, onde Jim questiona as decisões que ela toma, se está confortável com elas, em não fazer exatamente o que quer, e ela diz que sim. Mas todos nós vemos que apenas a boca dela diz isso. O casamento está chegando, e a organização disso também. Pam não tem tempo para fazer em casa e decide fazer no trabalho, sabendo que pode afetar certas pessoas, citando apenas a Angela, mas deixando uma indicação de saber muito bem quem vai incomodar. Tanto que, em um momento quando está na ligação falando sobre o assunto, Jim a olha e ela pela primeira vez na temporada vira a cadeira para não ter que encarar o olhar dele, o que o leva a decidir viajar no mesmo instante, escolhendo a Austrália, um lugar que Pam demonstrava interesse em ir, e ele esclarece fortemente que escolheu a época do casamento dela para fazer isso, deixando um clima chato, mas claro o suficiente para ela entender o porquê, mesmo que faça questão de não enxergar isso. Alguns dias depois, duas coisas são reveladas de modo sutil. Ele não é de sair muito, o que demonstra o cara mais introvertido e solitário que ele pode ser, tal qual alguém que não busca sair à toa, como também de que ele vai ter um encontro. E Pam não só reage a isso, como dá pra ver que sente na alma. O episódio 19 é válido ser destacado por replicar algo visto na primeira temporada. Quando todos do escritório passaram por um dia péssimo, Jim disse ter sido um dia bom, graças ao momento fofo que teve com a Pam. E aqui, os dois se juntam para fazer algo legal pro Kevin, que pode estar com câncer, no qual acabam passando o dia juntos no mercado, se divertindo e notando familiaridades, para esquiarem juntos, e a Pam dizer algo que soa bem familiar. It was a good day. I don't know. It was a good day. Depois disso, as coisas ficam naquela variação de climas gostosos e tensos. O casal fica brigando com os outros até que, por falar em coisas iguais, leva a Jim ter que ficar calado até comprar um refri, e em determinado momento, Pam exige que ele fale, dizendo que pode falar sobre o que quiser, o que sentir, o que leva ele a pensar sobre ela, e a dura verdade de que na real não pode falar sobre tudo o que sente. E lá no fundo, ela sente o que o rosto dele esclarece. Mas para quebrar o climão, traz o refri para eles voltarem a conversar, já que isso foi bizarro para ela, mal sabendo o que passaria na terceira temporada, né? Então, o clima pesa de novo quando a recepcionista descobre que um dos trabalhadores reclamou sobre ela ficar falando do casamento no ambiente de trabalho. Ela chuta que foi a Angela, e quando está para desconvidar, Jim impede e revela ter sido ele, fazendo uma ligação com o episódio 17, no qual houve bastante falatório sobre o casório e claramente magoou o personagem. O clima pesou naquele dia, mas ela entende o porquê e novamente vemos como esse tipo de coisa não afeta eles, seja pelo laço que tem, pela forte amizade que ultrapassa problemas, ou porque a personagem age como se não houvesse um elefante entre os dois. E então, quando chegamos no último episódio da temporada intitulado Noite de Cassino, chegamos em um ponto que não dá mais para voltar atrás. Um ponto em que Pam não vai mais poder ignorar o que está na cara dela há tanto tempo, principalmente por conta de Jim Halpert, que chegou no seu limite. Veja bem, durante toda a temporada, vemos Jim tentando passar por cima de seus sentimentos,
ele quer acreditar que estar com a Pam vale a pena, que a parte que dói não é maior do que aquela que o faz se sentir vivo. Porém, entre tantos momentos legais, sua amiga vai se casar, e isso cria uma barreira gigantesca das coisas poderem dar certo. Por isso, a frase dita por Michael perdura tanto, levando ao personagem tomar mais atitude sobre o que sua amiga realmente quer, indicando que tem algo forte entre os dois que ela não se permite enxergar. E assim, sua única decisão é sair da empresa, alcançar o potencial que ela sabe que ele tem e havia dito para fazer. Não à toa, quando questionado do porquê disso, ele diz que não tem futuro ali, então sairá. Porém, quando na terceira temporada retorna para a firma, ele vê que precisa tomar outro rumo para sair de vez, mas dessa vez vê um futuro ali e decide deixar de lado um aumento no salário para completar sua alma com a gêmea que se localiza em Scranton. Then it's a date. I'm sorry, what was the question? Mas voltando, não tendo nada a perder, fazendo a escolha que fez, por que segurar ainda mais o que o consome por dentro? I'm in love with you. What? What do you expect me to say to that? I just need you to know. Pam não sabe como reagir ao que foi dito e apenas responde que não pode, porque ela está noiva e seria traição. Mas é aquilo, é só terminar. Só que como vimos durante toda a temporada, por mais que a moça queira fazer o que deseja, ela não tem coragem suficiente de apostar no novo, no diferente, por talvez não ter apoio suficiente daqueles ao seu redor, tirando o Jim, vale dizer. Algo que será totalmente trabalhado na terceira temporada, para no fim ela ter aquele momento de fazer o que ninguém permitia e contar a sua paixão, o que sente. Contudo, antes de evoluir, alguém precisou tomar a frente. Ela está ao telefone, conversando com a mãe, que já conseguia ver a importância desse moço para ela, e nossa querida câmera se encontra totalmente escondida para não atrapalhar nada. Jim aparece, vai em direção a ela, a beija e ela se entrega. Quando param para entender o que houve, o que finalmente aconteceu, a temporada acaba. Não só para instigar o público, mas para ligar com seu primeiro episódio, em que vimos Pam beijando Jim por falta de sobriedade, mas que ao final corresponde à atitude dele, tendo total noção do que estava fazendo. Uma curiosidade muito legal em meio a esses beijos que acontecem durante a segunda temporada de The Office é que a atriz Jenna Fischer, intérprete da Pam, pediu para o produtor executivo Greg Daniels que a personagem já se declarasse para o Jim no primeiro episódio da temporada, com medo do cancelamento da série e de que os fãs poderiam não ter essa etapa sendo concluída com o seriado, mesmo com a curta duração do seriado. Porém, o produtor foi totalmente contra, exatamente acreditando na ideia de que, se a audiência quisesse ver a história deles sendo realizada, tendo todo o seu belo desenvolvimento, eles teriam que dar audiência para a produção continuar. E foi exatamente o que aconteceu, então enfim, ele estava certo, mas não basta isso, não só a atriz estava receosa com toda a história do casal, como também ela não acredita que aquele beijo no primeiro episódio é o beijo de verdade. Ela acha que o beijo de verdade do casal acontece no final da temporada. Enquanto que o ator John Krasinski vai totalmente ao contrário e acredita que sim, o primeiro beijo daquele episódio é o beijo verdadeiro, é quando começou a chama deste casal. Enquanto que para a atriz, aquele beijo não foi proposital, não foi o ideal, e sim, finalmente as coisas começam a partir do final da segunda temporada. Fica aí o debate, né? Um elogio que não poderia faltar nesse vídeo, onde eu estou falando sobre a segunda temporada de The Office e sobre o casal Jim e Pam, é em como o roteiro e a direção conseguem magnetizar o espectador para torcer por um casal que está cometendo traição. Tanto a Pam quanto o Jim têm noção de seus atos. A Pam muitas vezes está dando bola para o personagem, ela muitas vezes poderia afastar ele, tomar uma ação que o distancie dela em meio ao escritório, mas ela nunca o faz. Ela gosta de ter ele por perto, ela gosta de passar o tempo junto com ele. Tal como o Jim, muitas vezes poderia se segurar mais, poderia ficar mais contido, mas ele tenta trazer atos românticos, ele tenta ficar mais próximo dela, ele tenta ter momentos levemente românticos com ela, mesmo
que pareça não ter uma intenção, mas existe, e isso fica claro pelo olhar dos outros que trabalham com ambos. Então é muito legal ver que ambos estão falhando, ambos estão tomando atitudes que não são das mais corretas. E mesmo assim, a gente acaba comprando essa história, seja pelo modo como eles formam uma química tão brilhante, como o roteiro consegue passar por cima disso para que a gente acabe torcendo por eles, tal como eu acho que vem muito pelo fato da gente se identificar, porque mostra o quão humano e falhos eles são, do mesmo modo que a gente pode ser. Agora, vale destacar o Roy como personagem e a sua presença dentro do seriado, pois The Office, querendo ou não, facilita para que a gente deseje a separação dos dois. Diferente de outros casos, onde a situação dificulta vendo que o homem é um cara legal e não merece passar por uma espécie de traição, ainda que nenhum ato seja cometido, este é um caso bem claro de quem não merece a querida Pam. No primeiro episódio, ele simplesmente cansa dos dandes e deixa a namorada lá, de plantão, ou seja, abandona seu par que o havia levado como companhia. Depois, vamos descobrir que o pior encontro da Pam foi com o Roy, onde ele a abandonou quando o jogo de hóquei acabou e ela se encontrava no banheiro. Imagina o quão tapado você tem que ser para fazer algo assim. Ainda nesse mesmo capítulo, temos uma das cenas mais adoradas pelos fãs do casal, que é o primeiro não oficial encontro com o Jim, e nele, Pam revela não lembrar a última vez que fizeram um jantar para ela. Baita noivo dela, hein? No dia do cruzeiro, organizado pelo Michael, vemos o ápice. Roy claramente demonstra interesse pela namorada de Jim, algo que já havia feito quando a mesma apareceu na primeira temporada, dizendo que se tivesse solteiro, ficaria com ela. Só que aqui mostra seu contraste com a Pam, querendo fazer parte da farra e deixando a mulher que quer um tempo a sós, sozinha nessa, para depois dizer que o primeiro pedido de casamento, aquele que fez a Pam ver eles como noivos por 3 anos, não valeu, e agora fará o seu, com uma decisão certeira, graças aos comentários do capitão, que disse ter pensado na mulher que casou quando achou que morreria. Note, ele foi influenciado, não teve decisão própria sobre o assunto. Em certo dia, Pam recebe uma chance de melhorar, seguir outro rumo de trabalho, algo que casasse mais com seus sonhos. E o Roy simplesmente mata eles, desacredita ela e não a permite nem tentar. Aí chega o dia dos namorados, e adivinha, o cara não faz nada, basicamente esquece, a mulher passa o dia todo vendo outra receber presente, e quando cobra do homem, ele fala que vai dar o melhor sexo da vida dela. Apenas. Broxante. Vale dizer que mesmo sendo o cara que falou de casamento, deixou tudo para a mulher resolver como o melhor dos homens. Definiu a data, mas a única coisa que deveria fazer contratando uma banda ou DJ, não fez. Como se não bastasse esse tipo de coisa, depois vemos a personagem desabafando com o Jim sobre seus pensamentos e sentimentos. O jovem questiona o que o Roy acha e ela responde que não incomoda ele com esse tipo de coisa, como se em algum momento ele claramente já tivesse reclamado dela expressar coisas que ele não liga, ou seja, as emoções dela. E por fim, não só descobrimos que o noivo deixou o assunto da banda para ela, optando em priorizar sua despedida de solteiro, que deveria ser feita pelos companheiros e que depois vai escolher sem nem questionar a opinião dela, como vemos ele literalmente, tal como no primeiro episódio, deixando a noiva largada numa festa onde deveria ser sua companhia, e pedindo ao grande amigo cuidar dela, fazer o trabalho dele. Bom, parabéns! Fez a escolha certa. Diante de tudo que falei, mesmo precisando puxar certas resoluções da terceira temporada, a que foi trabalhada nesse vídeo é fundamental para destrinchar quem são os dois juntos e o que significam um para o outro, fazendo o esforço de todo episódio trazer cenas de ambos juntos, cenas que alimentam as expectativas dos fãs e que desenvolvam todos os conflitos necessários, o que as pessoas acham dos dois, o que diferencia Jim do Roy, o que aconteceria se descobrissem os sentimentos de Jim, o que Pam faz referente aos avanços de Jim, o que vai acontecer agora que o casamento tá chegando, e etc. E assim, se cortar todas as cenas dos dois, dá pra fazer um filme, tendo o começo estabelecendo quem são, o meio colocando os conflitos para serem enfrentados e o final dando o próximo passo. Não à toa, as outras temporadas seguem tranquilas com os dois.
A terceira não tem algo dos dois em todos os episódios, porque agora virá só um problema chamada Karen para atrapalhar de ficarem juntos. A Pam recebe umas pauladas que o Jim recebeu para eles ficarem kits, e aí, finalmente, a confirmação do que foram destinados a viver. E aí, temporada após temporada, temos um capítulo aqui e ali para ver o namoro confirmado, o pedido de casamento, a gravidez, a casa, um problema para enfrentarem já que relacionamento perfeito não existe, e bem, um fechamento. Notar o cuidado para com que a produção teve com os dois, sabendo o impacto que causava fechando os episódios com eles, a temporada com eles, e mantendo esse lado pé no chão, tanto na forma de trabalhar seus dias corriqueiros, quanto pela química inacreditável dos atores, auxiliou para que se tornassem um dos casais favoritos de quem assistiu, servindo de uma meta a se encontrar na realidade e de esperança para aqueles que podem ter algo realmente único e importante com alguém, mas que se vê completamente desesperançoso. As chances podem ser poucas, mas acreditar, esperar o momento certo e dar tudo de si, tomando todas as atitudes que cabem a você, são o fundamental para dar tudo certo. Ou não foi dessa vez mesmo. Uma coisa é certa: Michael Scott vem como uma prova disso, de que dá para passar por tudo isso, mas em circunstâncias totalmente diferentes. Só que isso fica para outro vídeo, talvez.